Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemmaplätt. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Dev na Estrada. Meu nome é Eduardo e estou aqui com o Ramon. Fala aí, galera! Mais um episódio desta vez temos muita gente bacana aqui. Ah, meu Deus! A sala tá cheia, a sala tá muito cheia hoje aqui, tá muito legal de ver. E deixa eu só apresentar aqui o William com a gente, está aqui também. Olá, internautas. É isso aí. Nossa. Cada dia uma introdução toda semana diferente, né? Estamos no... Será que a gente está testando novas entradas? É isso? Eu não vou poder evitar de fazer essas piadas, hein, gente? Tentando encontrar o meu bordão. Sim, imaginei. Muito bom. E eu vou começar apresentando aqui as pessoas convidadas dessa mesa, da nossa famosa mesa de convidados e convidadas que sempre está recheada de pessoas maravilhosas, né? Então eu vou começar aqui com o nosso querido Júlio de Lima. E aí, Júlio? Fala, galera, beleza? Bom, esse é o meu bordão, ok? É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza aí que vai ser muito bacana esse episódio. Muito bom, muito prazer. Prazer é nosso, Júlio. Muito obrigado por aceitar o convite aí. E estamos aqui também com a Samantha Cecília. Oi, pessoal. Também já queria desde já agradecer pelo convite. Acho que vai ser um papo bacana aí. Muito bom, muito obrigado por ter aceito também o convite. Estamos aqui também com uma terceira pessoa convidada, que é o Paulo Silva. E aí, galera, tudo bem? Prazer enorme estar aí com vocês. Já vou adiantar aqui e pedir desculpa pelo sotaque do interior aqui. E é isso aí. Que isso, cara? Que isso? É que você não conhece a gente. Eu sou de Valinhos, nasci em Valinhos. E o Ramon é de Indaiatuba, né, Ramon? Indaiatuba, cara. Aqui nós fala porta mesmo. Tá tudo em casa, então. Tá tudo em casa. Isso mesmo. É isso. Então... A gente, só para introduzir aqui o tema para quem tá ouvindo a gente, hoje a gente vai falar sobre QA, né? Esse papel que eu vou confessar aqui, né, para as pessoas que estão convidadas nossas aqui na mesa, que em alguns episódios, essas mesmas pessoas aqui, né, falaram que será que QA ainda existe? Será que QA ainda é um papel que permeia os times, né? E principalmente na temática de times ágeis, né? A gente tava discutindo isso há alguns episódios e estamos aqui com pessoas especializadas para ajudar a gente a responder isso, dar uma introdução sobre o papel e principalmente atualizar a gente aqui, né? Porque parece que a gente tá super desatualizado aí com o cenário e nada melhor do que trazer pessoas que estão por dentro disso para ajudar a gente a trazer mais informações. Então, é isso. Depois da viradinha do nosso querido editor, nós começamos o nosso primeiro bloco aqui desse episódio. Muito bom. Bom, começando aqui, né, acho que antes da gente se aprofundar no tema, assim como a gente sempre faz aqui no Dev na Estrada, a gente queria primeiro fazer um pouco dessa pergunta que acho que ajuda a gente a balizar o conteúdo para todas as pessoas, né, toda a nossa audiência aqui, né. Primeiro, quando a gente fala de QA, né, o que a gente tá falando exatamente, né? Antes da gente entrar, talvez, na temática de tipos de testes, da carreira, né, eu queria ouvir de vocês, assim, uma síntese, talvez, do que seria QA, né? Pra quem nunca ouviu esse termo. Bom, o QA remete à garantia da qualidade, né? Falando assim, tem duas formas de você interpretar QA hoje, né? Uma é a forma literária e a outra é a do mercado, entendeu? Então, se a gente for pensar na forma da literária, né? A gente vai ter o QA como sendo alguém que cuida da qualidade dos processos. Certo? Então é uma pessoa que ela tá tentando olhar para o processo e tentar ver se ele realmente ali tem qualidade, se a gente consegue entregar com qualidade os produtos, as soluções que a gente se propõe a fazer, mas também se o processo tá sendo otimizado, né, da melhor forma. Mas quando a gente fala de mercado, o QA, hoje em dia, ele é o testador que atua dentro de um time ágil. Então hoje, quando você olha para um time ágil, provavelmente você vai ver a pessoa que é responsável
ali que é dada, né, entre aspas aqui, como responsável pela qualidade do produto, é o QA. O que é diferente quando a gente fala de um modelo mais tradicional. No modelo tradicional, você vai ver essas mesmas pessoas sendo chamadas de testador ou analista de testes. Então, fica aí essa diferenciação. Literatura versus o que é o dia a dia hoje nas empresas, né? Antes de definir um pouco o que é que a gente fala quando fala de QA, eu gosto bastante de refletir sobre o que é a qualidade, né? Eu gosto de usar uma definição minha, que é meio adaptada de algumas literaturas, a qualidade é feita de expectativas de outra pessoa, que é uma coisa que você não tem o menor controle, né? Então, tem quem nunca passou por aquele negócio, né, de tá entregue, tá ok, tá tudo bonitinho, quando chega na mão do cliente, por exemplo, o cliente acha que tá tudo uma merda, e é justamente essa questão de expectativa, né? E se a gente não sabe qual é a expectativa, não tem como a gente cumprir. Então, quando se fala de qualidade, eu costumo falar bastante dessa questão de expectativas. Você precisa saber qual é a expectativa para você conseguir entender e medir se você atingiu a qualidade ou não. E hoje a gente, né, tem esse perfil de QA, que é uma pessoa que normalmente é quem está de olho em todo esse assunto relacionado à qualidade, né? E como o Júlio comentou, a gente tem essa diferenciação tanto da literatura e mercado, quanto uma diferenciação também dentro do espaço-tempo, né? Se a gente for pensar há algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha muito o papel de uma pessoa que realmente pegou o que foi desenvolvido e vai dizer se aquilo está ok ou não e se pode passar para frente. E hoje em dia a gente já tem um papel que a gente vai falar durante o episódio que adquiriu várias outras atribuições, né? Que é não só testar e bater se as coisas estão funcionando com requisito, mas é uma pessoa que se preocupa com o negócio também, que ajuda o time a pensar em pipelines, que ajuda o time a entender como entregar melhor e como garantir essa qualidade, sempre pensando nessa visão de qual é a expectativa, né? E a expectativa seja do seu usuário final, seja do seu diretor, seja do seu time, seja da pessoa de produto. Eu concordo com todo mundo, assino embaixo. Só queria complementar que, assim, de tudo isso que foi falado, acho que, pra mim, quando a gente fala de QA, é fazer a diferença em termos principalmente de negócios, né? Quando você olha pra fora. Tem muito a ver com o que a Samantha falou, e hoje tem outras atribuições. A gente olha muito pra coisas que até pouco tempo atrás o QA posição não olhava, então a gente olha para a experiência de usuário, a gente olha para segurança, a gente olha para performance, a gente pode ir esticando a lista, SEO, várias coisas que até então tinham caixinhas separadas e o QA ficava ali como o cara que ficava testando, passa a ser coisas que a pessoa que é responsável de qualidade começa a olhar também. Então essa evolução é muito bacana. Eu queria já fazer uma perguntinha rápida aí, porque achei legal essa visão da Samantha, de que o papel foi mudando ao longo do tempo, mas na minha opinião aqui, minha opinião de merda, eu acho que não foi só que ele foi mudando ao longo do tempo, mas acho que ele depende também do nível de maturidade da empresa, quanto ao desenvolvimento de software. Porque se a gente só pegar o fator tempo, a gente vai ter aí algumas empresas ou alguns times que estão, sei lá, provavelmente atuando num outro tempo e estão fazendo exatamente o mesmo papel que foi definido lá há 20 anos atrás. Queria ouvir um pouquinho o que vocês acham sobre isso. Eu diria que ainda pior, né? Tem empresas que elas evoluíram no tempo, mas mesmo evoluindo no tempo, elas adotando práticas mais modernas, elas tratam alguns dos papéis como a forma antiga, né? Então é aquela empresa que ela se denomina, por exemplo, se denomina ágil, mas dentro do seu dia a dia ela adota práticas que são práticas do passado. E isso faz com que você tenha times que são frustrados, né? Times que são frustrados porque exigem-se deles uma mentalidade mais moderna, né? Mas ainda assim tratam as suas responsabilidades, os seus papéis, as suas interações como sendo antigas. Então ela não consegue nem avançar e nem retroceder, porque ela comprou, né, aquela de eu estou no futuro, mas trato minhas pessoas como sendo do passado. Então isso é para mim assim um dos principais fatores que hoje causam frustração nas pessoas que eu conheço que são de qualidade e também pessoas que jogam em outros papéis dentro dos times também. Tem um outro ponto também quando a gente fala dessa questão do papel, que eu acho que é a estrutura organizacional, que isso também influencia um pouco em como o papel consegue
atuar. Porque, por exemplo, eu já tive experiência de empresas que cada time tinha pelo menos um QA, né, entre 1 e N dentro do time de desenvolvimento, então estava ali na sprint, automatizando teste, ajudando a validar as coisas. Já atuei também em empresas que eu não tinha um QA por time, e aí eu tinha pessoas que têm esse conhecimento de QA e que conseguiam ajudar os times a que os times fossem independentes o suficiente para andar, né? Então eu teria ali um especialista nesse assunto, que ao invés de ele estar no time colocando a mão na massa, ele vai ajudar o time a poder ser independente o suficiente para andar. Acho que isso também influencia em como o papel vai se desdobrar. Eu não tive experiências boas em relação a esses modelos também, muito por conta do que o William e o Júlio falaram também, dessa questão das empresas se venderem como algo que na prática não acontece. Uma das experiências que eu tive era que tudo era ágil até o momento em que a história caía para teste, aí virava waterfall, né? Que enquanto o QA não desse o ok, aquela pessoa de teste não desse o ok, a coisa não seguia. E isso cria gargalos, cria um monte de problemas e na prática a gente não está sendo ágil, né? Está sendo um pedaço ágil. Então isso é mais comum de mercado do que parece, assim. É o famoso ágil cascata, né? É o ágil em cascata. É o cascágio. Cascagem, boa. Cascagem, boa. Muito bom. Legal que vocês trouxeram isso, assim, né? Porque, realmente, acho que das vezes que eu trabalhei com pessoas que estavam nesse papel, era muito isso, assim, a gente terminava, né, tipo, desenvolver o software e meio que passava a caixinha pra pessoa testar, assim, não, agora você testa o software, né? E aí, isso causava muitos problemas, assim, né, no geral, assim, né? Porque a visão de quem tá executando testes, e principalmente na época, era um misto de manuais com automatizados, assim, isso causava muito transtorno, assim, muito vai e vem, assim, né? Então, tipo, puta, isso aqui tá errado, e volta de novo pro processo de desenvolvimento, né? Sem a visão, aquela visão que a pessoa tem ali do teste, dos corner cases e todos os problemas que podem surgir, isso voltava de novo pra equipe, né? E aí ficava meio que uma coisa do tipo, pô, vocês não vão bloquear meu deploy por causa disso, né? Então, e aí começava, sabe, causa um monte de problemas nesse processo todo, né? Quando, eu gostei muito que vocês falaram, quando o pensamento sobre testes, ele não é compartilhado, né? Ele não faz parte da decisão ali da criação de escopo da história, né? Isso é um problema mesmo, né? Acho que eu até participei de algumas dessas experiências que você tá falando aí, e tinha aquelas intermináveis reuniões de go no go pra decidir se o erro era possível ir pra produção ou não, se ele ia barrar o deploy ou não. E eu tinha o mesmo sentimento que você tá tendo aí. Eu acho que tinha até um agravante, que era o seguinte, era o fato do desenvolvedor não se sentir responsável pelos erros que ele tava gerando, sabe? Tipo, como assim, não, a parte de qualidade, quem é responsável por isso é o cara do QA, e ele que vai definir ali, eu não quero nem saber, eu só vou shippar aqui, fazer código e mandar pra produção, sabe? Tipo, eu concordo contigo, assim, isso daí gera um monte de problemas, assim, pra todo o time de desenvolvimento. Eu vou aproveitar o seu gancho e vou lançar uma polêmica. Quem nunca de nós que nunca ouviu o seu teste quebrou? Não foi a feature que quebrou, foi o seu teste. E a gente escuta muito isso quando você tem teste automatizado, assim, é comum. O seu teste quebrou, vai lá ver o que é. Não, o seu teste tá errado, ele quebrou. Minha feature tá certa. Aí você vai lá ver e fala, opa, amigo, peraí, esperava você me entregou X. Não foi meu teste que quebrou, desculpa. Mas você não vai codar o teste com os bugs? Se tem bugs, tem que codar o teste com bug, pô. O teste não contempla o bug? É o bug que não é bug, né? É feature. E aí, acho que até emendando um pouco aqui pra uma outra pergunta, né? Então, dado isso que vocês falaram com relação a essa mentalidade de testes, né? Qual que seria o papel hoje de quem exerce exatamente esse papel, assim, dentro dos times? Principalmente numa perspectiva mais ágil, assim, do processo. Como que vocês definiriam esse papel hoje, né? Atuação, né? Eu acho que fui muito abstrato aqui, né? Mas como seria a atuação de uma pessoa que ela está com o papel de QA? Como é que a gente encara isso pra quem tá procurando, por exemplo, se especializar na área, entender o seu papel dentro dos times? Como que tipo de coisa a gente pode definir aqui juntos, né? Eu vejo uma variação, tá? Ainda assim, dentro do modelo mais ágil, uma variação de pelo menos
2 variações ali, tá? 3 variações. E isso tá muito relacionado também ao que eu acho que o William tinha falado antes, sobre a maturidade, né, do time em si, ou que a Samantha também tinha dito quanto à estrutura organizacional, né? Mas uma variação é aquela variação onde o time é ágil, mas ainda não entendeu que testes precisa ser uma cultura. Então o que acontece? O QA ali dentro daquele time, ele tem uma atuação de ele testa, ele automatiza os testes, ele reporta bugs, ele participa desde o início para dar a opinião dele sobre como melhorar a qualidade, como a Sammy tinha dito antes, inclusive do negócio. Então participando de ideação, dando os seus insights ali quanto à qualidade do produto. Essa é uma das variações. Então é um QA que ele é o responsável por fazer tudo relacionado a teste. O seu time ainda não está envolvido com ele. Então por isso que eu digo que essa é uma maturidade mais baixa quanto à qualidade. Um nível acima desse seria aquele onde o QA, ele não tem aquela atuação de QA de ele ser o responsável por, ele ou ela ser o responsável por ir lá e testar. A responsabilidade por ir lá e testar é do próprio dev que desenvolve, e ele, pensando no teste antes ou depois, ele vai lá e testa aquela aplicação, aquele trecho de código que ele mesmo está desenvolvendo. E aí o QA nesse contexto, ele é uma espécie de um mentor. Ele colabora com o seu time, mentorando o seu time, dando diretrizes de como eles podem conseguir resolver aqueles problemas sobre perspectiva de qualidade. E uma terceira variação é a variação que hoje usa-se em diversas empresas, né? Como Nubank, como Viva Real, Elo 7, onde você não tem o papel do QA, mas você tem o papel de um software engineer que conhece muito sobre testes e ele influencia seus times, mas ele tem a sua atividade padrão como sendo a de desenvolvedor, mas manja tanto de testes e gosta tanto da qualidade que acaba influenciando os seus colegas, né? Então, na minha visão, eu vejo essas 3 variações, entendeu? E essa primeira variação que eu disse é aquela que eu chamei de frustração, onde você é escalado com tanto afinco pelos recrutadores que eles te pedem 30 bilhões de frameworks, 60 milhões de técnicas e conhecimentos relacionados a testes, e quando você chega lá no dia a dia, você não tem tempo de fazer nada, porque você só está sendo escalado como o QA, né? É mais ou menos assim, a visão que eu tenho. Eu queria muito trocar o nome do papel, de verdade. Eu acho que é um nome muito ingrato e eu não gosto dele, mas ainda não consegui pensar em nada melhor. Mas assim, uma coisa e acho que o Júlio já, né, falou muito bem, não precisa repetir relacionado a isso. Uma coisa que eu acredito que é muito importante é que você precisa ter alguém dentro da empresa ou dentro do nível organizacional que seja a pessoa cujo foco dela é pensar sobre isso, qualidade. Porque às vezes o que acaba acontecendo muito é que assim, você tem desenvolvedores muito bons que sabem diferentes técnicas de teste, sabem automatizar e etc. Só que o foco deles é desenvolver. Eles têm, né, ali uma série de atividades que normalmente tem prazo e se eles tiverem que fazer várias atividades, alguma coisa vai acabar caindo, né? E aí acaba que acontece, por exemplo, do teste cair. Acho que é o mesmo que acontece com DevOps também, né? O que eu acho é que é muito importante que você tenha alguém, seja um QA, seja um software engineer, seja um arquiteto ou quem quer que seja, que vá pensar nesse assunto qualidade e ser quem vai conseguir ajudar os times a viabilizar isso. Um conceito que eu gosto bastante, que eu tenho lido sobre topologias de times, eles falam muito sobre esforço cognitivo, né? De que assim, você tem que diminuir ao máximo o esforço dentro do contexto do time, para que o time consiga focar no que ele tem que fazer, que é o negócio, né? E aí, nesse contexto, entra, por exemplo, como eu falei de DevOps, por exemplo, o time não devia ter que se preocupar em gerar toda a estrutura que ele precisa para fazer entrega contínua. Ele devia ter entrega contínua que ele consiga usar, né? Consiga encaixar dentro do fluxo dele para focar em resolver os problemas de negócio. E aí eu acho que QA tem um pouco disso também. O time devia ter as ferramentas e ter os conceitos e tudo necessário para que ele consiga entregar com qualidade. E aí hoje acaba que quem faz muito esse papel normalmente é o QA, né? Que é alguém que, por exemplo, vai ajudar a desenvolver um framework que vai facilitar para que o time consiga automatizar teste, por exemplo, né? Alguém que vai conseguir pensar na estrutura e aonde os testes se encaixam dentro do pipeline.
também. É alguém que entende muito de negócio e que vai conseguir ter uma visão mais ponta a ponta, né? Que é uma coisa que eu vejo bastante também. Principalmente quando você trabalha com serviços, né? Às vezes cada time sabe muito bem do seu escopo e dos serviços que ele trabalha, mas quando você dá um zoom e tenta ver o todo, sempre fica alguma coisa perdida, né? Então acho que o QA também tem sido um papel que é alguém que consegue olhar um pouco mais para essas integrações quando às vezes o time está muito focado dentro daquele escopo de serviço, né? E como a gente já falou também, é óbvio que isso não é unanimidade, né? Eu, por exemplo, ano passado tive que contratar a QA de uma consultoria em outro país e o pessoal foi bem claro de que você quer um QA que automatiza ou um manual. E o valor homem-hora é diferente, inclusive. E nas entrevistas eu até achei engraçado que aí eu falei, eu preciso de alguém que saiba automatizar. E eu entrevistei e os QAs que sabiam automatizar não queriam fazer teste manual, não queriam pensar cenário, só queriam um roteiro para escrever código. Então, assim, você encontra muitas variações ainda, dependendo do país, dependendo da empresa, se é consultoria, se é produto ou não. Mas, no geral, o que eu tenho visto funcionar é esse modelo, né? De alguém que realmente pense em qualidade ponta a ponta e que viabilize, né? Seja um viabilizador para o time conseguir entregar com qualidade. Eu acho que tem um desafio em tudo que foi falado, um pouco do que o Júlio falou dos dois modelos, vamos dizer assim. Tem um desafio para o primeiro, que é trazer a maturidade para o time. Assim. É um papel, às vezes, difícil, porque é convencer as pessoas de que aquelas práticas de qualidade vão ter algum tipo de retorno. É muito difícil porque, muitas vezes, o retorno ele não é imediato, né? Ele é algo de médio e longo prazo. Então, você adicionar uma prática de testes no seu time, seja ele manual ou não, ele não vai te gerar valor ali na hora. E às vezes é um valor difícil de ver, né? Porque uma coisa é você ter um software em produção sem bug, é o esperado, entre aspas, vamos dizer assim. Quando vai um bug, é um Deus nos acuda. Então, trazer essa maturidade para os times de que, olha, a gente é um time ágil e está trabalhando nesse modelo waterfall, não está funcionando, e os porquês disso, acho que é um desafio muito grande para conseguir trazer essa maturidade para o time, porque acho que muitas vezes está mais ligado ao time, e eu concordo que tem a maturidade da empresa como um todo e tal, mas se um time consegue gerar valor e entregar um software de qualidade melhor com um modelo mais amadurecido, por que não trazer isso para outros times, né? Então acho que é um desafio muito, muito grande, e eu gosto muito do que a Samantha falou, que o papel da pessoa de qualidade do QA é ver a coisa sobre um big picture, que é encontrar pontos cegos entre os times, é encontrar problemas que muitas vezes quem está dentro de um contexto específico muitas vezes não vê. Então acho que esse é um dos valores desse modelo novo, vamos dizer assim, que traz para os times e para a empresa como um todo. Bem legal ouvir isso de vocês, porque se assemelha muito com as discussões que a gente já teve aqui no DevNestado sobre o papel do sysadmin, né, das antigas, assim, né, que eu acho que a Samantha colocou muito bem aí, né, sobre a cultura DevOps e sobre a cultura de testes, né, então acho que aqui a gente tá quase que estabelecendo aqui algumas premissas, assim, né, de que depende do cenário das empresas, você tem realmente pessoas focadas em fazer essa evangelização da cultura de testes, digamos assim, né, ou proporcionar ferramentas para que as pessoas consigam fazer testes por elas mesmas, né. Eu vejo muito isso acontecer em empresas que têm aqueles times horizontais, assim, que suportam outros times, né. Acho que tem um pouco disso, não sei de quem de vocês citou, mas sobre o lance da problemática de complexidade cognitiva, acho que foi a Samantha, né, dos times ali, né. Eu vi isso num livro que chama Team Topologies, depois a gente coloca aqui na descrição, que fala exatamente sobre isso que você falou, assim, né, o quanto maior, né, esse desafio, né, de você lidar com assuntos diferentes, maior é a complexidade de entregar coisas. Então, para isso você tem alguns outros times que suportam, times que são mais de produto, times que são voltados a habilitar outros times a entregar mais, né? Então, talvez a gente tenha que ter essa mesma cultura com testes, né? De repente, a gente pode ter um time que suporta e faz ferramentas para outros times poderem entregar e disseminar essa cultura de teste muito mais de ponta a ponta. E muito legal. Esse assunto é muito bacana, talvez é muito recente aqui, tô me sentindo hypado aqui, assim, sabe? Nossa! Estamos falando de um negócio novo. Eu endosso a indicação do livro. Olha aí, legal. Muito bom. Esse livro é muito bom. Depois a gente deixa o link pra vocês ouvindo a gente, se quiserem se aprofundar mais nessa
nessas infos. Bom, legal, acho que a gente deu uma bela de uma introdução aqui. Eu tô muito orgulhoso já dessa primeira parte do episódio. A gente vai pros nossos recadinhos do meio do programa aqui e a gente já volta com a segunda parte desse episódio que tá bem bacana. Chegou o nosso muralzinho, Ramon. É o nosso famoso muralzinho, Edu. Estamos de volta aqui neste quadro maravilhoso desse programa. Clima de pé de moleque, clima de quentão, clima de bombinha, né? O que mais? Exatamente, cara. É o muralzinho Quarenteners, que agora tá usando. O pessoal tá usando. Exatamente, cara. E ó, eu lembrei como não podia faltar, eu lembrei de uma música aqui pra inspirar as pessoas que estão nos ouvindo aí pra esse momento de festa junina, cara. Chegou um grande período aí do ano que vai ser diferente, né, cara? A gente vai fazer festa junina com live, né? Vai ser muito bom, né, ver isso, né? Tipo, ter o forrozinho tocando lá, né? Aquela musiquinha lá. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Vai rolar isso aí, né, cara? Ai, meu Deus. Conquistar teu coração. E tento sair dessa rotina, não quero não, colo de mamãe. Só quero colo de menina, e pouco a pouco conquistar seu coração. E amar até quando Deus quiser. Meu Deus do Amar céu, até, entendeu? Esse é o clima. Aí todo mundo lá na sala aqui, né, o shotzinho tocando, o vizinho já dando Esse negócio de pessoa é superestimado, cara. a vassoura em cima do prédio aqui, ó. Para com essa porra aí em cima, caralho. Enfim. Saudades. Mas a gente quer dar alguns recadinhos aqui pra quem tá ouvindo a gente, né? Falar um pouquinho sobre a nossa patrocinadora, né? A Revelo, né, Ramon? Exatamente, Edu. A Revelo aí está conosco há muitos anos, patrocinando esse programa maravilhoso. E como que a gente poderia descrever a melhor atuação desse nosso patrocinador? Olha, cara, eu poderia dizer que a Revelo é como se fosse um Tinder da programação, né? De vagas. Exato. Então você tem seu perfil, você preenche lá na Revelo, olha, eu sei isso aqui, faz uma entrevista, faz um processinho deles lá, né? Tem todo um esqueminha, né? Um passo a passo lá. E logo depois a empresa fala assim, opa, tô procurando uma pessoa com esse perfil aqui e do nada, match, entendeu? Eu nem sei como que é o do Tinder que faz o... né? Deve ser um tim, será que é um tim? Não sei como que é, deve ser, né? E aí, essas duas, né, entidades, né, a pessoa que procura e quem está também procurando um emprego, quem está procurando uma profissional pra entrar na sua empresa, dá aquele match e aí tudo começa a acontecer, né, Ramon? Essa relação maravilhosa que a gente conhece. Exatamente. E aliás, você tocou num bom ponto aí do nosso patrocinador. Se você, empresa, está procurando desenvolvedores para a sua empresa, considere. Olha aí. Considere, que é bacana. Fica a dica. É isso aí. Entra lá em revelo.com.br. Você vai ter mais informações sobre tudo que a gente tá falando aqui de uma forma muito mais menos informal do jeito que a gente falou aqui, tá? É muito mais sério e um processo muito bacana. É bem legal saber que tem uma empresa preocupada com essa relação aí, trazendo as melhores pessoas para as melhores empresas. Certo, Ramon? Certíssimo. E se você está procurando promoções na internet aí, nesta famosa interwebs, para comprar itens diversos aí, tipo aquela cadeira gamer, algum gadget bacana para turbinar seu escritório em casa aí, pô, então você tem que dar uma corrida lá no Promobit, cara. Tem várias promoções lá e eles são uma comunidade que reúne as melhores ofertas e descontos da internet que vai te fazer economizar uma grana nessas coisas bacanas que você gostaria de comprar. E é legal ressaltar também que o diferencial dessa plataforma é que todas as ofertas são verificadas para você comprar sem preocupações. Ou seja, são ofertas de verdade. Nada daquelas ofertas que não fazem sentido pra você. Tem toda uma comunidade que fica verificando este conteúdo. E é super fácil, só você entrar no site ou no aplicativo, escolhe a promoção que te interessa, depois você clica lá em ir para a loja e você vai ser diretamente para a loja do produto para fazer a sua compra. E cara, tem de tudo lá. Tem notebook, tem jojos eletrônicos para você jogar nesta quarentena. Temos livros, promoções para pets aí, se você quiser comprar coisas. E é isso. Então, acessa lá o site promobit.com.br ou baixa o aplicativo e você vai conseguir ver essas ofertas maravilhosas.
Você já conhece a Local Web, né? Se não conhece ainda, precisa conhecer, porque eles são muito, eu diria, facilitadores. A Local Web é Big Tech para todo mundo, empreendedores, desenvolvedores e todos que fazem negócios no digital. Tem mais de 19 mil desenvolvedores e desenvolvedoras parceiras, além de ajudar centenas de milhares de empreendedores e empreendedoras brasileiras a expandir seus negócios, movimentando a economia, gerando empregos, impulsionando quem sonha em empreender. E o ouvinte do DNE sabe que a gente gosta de trazer coisas boas para vocês, né? E olha só esse convite especial da Local Web. Você pode fazer parte do programa de parceria, com benefícios exclusivos para alavancar sua carreira e gerar mais negócios. Além disso, você pode ter até 30% de desconto em novas contratações para você e seus clientes. São 3 níveis. Essa é a Local Web Pro. Ser Pro tem vários benefícios, olha só. Gerenciamento de pagamentos, descontos e combos exclusivos, geração de leads, entrada nos eventos da Local Web e outros eventos de tecnologia. Enfim, uma gama gigante de benefícios. Muito bacana, né? Se você, assim como eu, ficou interessada, entra lá no site devnaestrada.com.br/localwebpro. Local Web é com W, então LOCAWEB Pro. E conheça mais sobre essa parceria que a Local Web tem especialmente para você. Muito bem, Edu. Vamos agora para o episódio. Continuamos, na verdade. Agora. Continuamos o nosso episódio. Bom, voltando aqui para nosso segundo bloco do episódio, a gente separou algumas perguntas, talvez, alguns tópicos que a gente queria se aprofundar um pouquinho mais, né? Dado que a gente já deu uma introdução para quem não estava muito por dentro da temática, agora acho que talvez a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, né? Para vocês, assim, acho que a gente já até deu uma pincelada da importância dos testes aqui, né? Do porquê que é importante a gente ter essa cultura de testes. Talvez a gente pode entrar aqui mais a fundo numa questão de detalhes que às vezes a gente não percebe, né? Eu acho que nos comentários que a gente estava ali na pauta, a gente falou muito sobre validação do produto, a gente falou sobre segurança, a gente falou sobre quando que começa, né, a cultura do teste ali, a cultura de teste, quando é que ela começa a ser envolvida nas discussões de planejamento ou de realmente criação das histórias de usuário, talvez, ali, sabe? Como é que vocês veem isso, assim, né? Então, imaginando que tem realmente uma pessoa, vou já simplificar o nosso cenário, né? Mas imagine que tem uma pessoa realmente focada no time em disseminar a cultura de testes. Como é que vocês veem o envolvimento dessa pessoa durante o planejamento das histórias de um time? Acho que, assim, uma coisa que eu queria comentar antes de falar dessa questão das histórias, que foi até que eu coloquei lá na pauta sobre segurança, que eu sempre falo com a galera na empresa quando a gente vai discutir alguma coisa sobre teste, seja, esse teste está de mais ou de menos, esse teste devia estar em unitário, devia estar em integração, onde eu devia usar isso ou aquilo, a primeira coisa que eu sempre falo é essa questão da segurança, né? Eu acho que, como eu falei no início, que qualidade é feita de expectativas, né? Acho que o time de desenvolvimento também tem que ter expectativas sobre teste, né? E quando a gente fala das expectativas do time, a gente vai lembrar, por exemplo, de mantenibilidade, né? De que, assim, é um requisito de qualidade para o que a gente está fazendo, que aquele código você tem que conseguir dar manutenção, senão não adianta. E eu acho que segurança é outro, né? A gente está fazendo tudo isso para ter segurança de que a gente vai poder evoluir aquele produto, vai poder fazer mudanças e não vai estourar nenhum problema lá na frente, ou que a gente só encontre em produção, ou que a gente nem veja, né? Que um cliente veja e reporte pra gente. Então, eu sempre começo esse assunto falando dessa questão de segurança, né? O time tem que se sentir seguro com o que ele está testando, a ponto de saber, beleza, eu sei que se tiver um problema muito crítico, o meu teste, em qualquer nível que seja, vai me avisar e vai me habilitar a corrigir isso antes de atingir um cliente. E aí, falando dessa parte do envolvimento desde o início, isso é muito importante porque evita muito retrabalho depois, né? Às vezes você tem lá os requisitos estão definidos, o time começa a desenvolver e no meio do desenvolvimento vê que ficaram algumas pontas soltas, vê que alguns cenários não foram definidos, ou às vezes até vê que tem uma inviabilidade de desenvolver aquilo que, se no início tivesse sido pensado um pouco mais com uma cabeça de teste, você já podia ter lembrado, mas aquela integração não permite a gente fazer isso, então não vai rolar, a gente vai ter que definir melhor. E não só essas definições de produto, quando definições técnicas também, né? Quem nunca
nunca passou pelo problema de não conseguir fazer um teste unitário por causa do acoplamento, né? Então, tem uma série de decisões que a gente toma no início, sejam decisões de produto, sejam decisões de arquitetura, que às vezes você escolhe um determinado modelo de arquitetura que vai te impossibilitar testar, né, em alguns níveis lá para frente. Você vai ter que ter um monte de teste manual, por exemplo, porque você não consegue simular, né, algumas coisas de forma automatizada. Então, começa bem no início, né? Como a gente já falou um pouco sobre essa mudança do não só pegar o requisito e testar, todas essas decisões do início vão te influenciar depois a você conseguir ter uma boa cobertura de teste ou não. Então, por isso que é importante a gente, antes mesmo de escrever um teste, qualquer linha de código para ser testada, todo esse envolvimento anterior já vai te ajudar, né, a pensar, né, em problemas que poderiam acontecer e que você já consegue evitar, ter uma melhor definição que vai te ajudar a testar melhor e vai trazer essa segurança pro time. É muito legal, assim, esse assunto que a Samantha puxou, porque, veja, enquanto a Samantha ia falando, ela estava exercitando muitos conhecimentos que ela obteve durante a trajetória dela, ou através de estudos, através de experiências com times técnicos, através de conversas com pessoas que ela teve a oportunidade de conhecer no dia a dia dela, entendeu? Então, toda essa mistura desses conhecimentos que ela adquiriu faz com que ela tenha esse pensamento crítico que ela demonstrou agora, logo lá no início. O que isso deixa claro, né? Deixa claro que a pessoa, vamos trocar aqui o nome, vamos chamar de a pessoa que testa aplicações, né? Seja ela dev, seja ela alguém que sempre atuou como tester, sei lá, a pessoa que testa aplicações. Essa pessoa, ela precisa não só saber de uma única área, mas ela também tem que ter um conhecimento abrangente sobre o todo, sobre a arquitetura, sobre a engenharia, sobre a forma com que você produz o código, a forma com que você entrega o código. Você tem que ter essas noções, porque caso contrário, o que você vai enxergar é muito superficial, entende? Então, no dia a dia de alguém que está atuando, principalmente em um time ágil, né? Eu falo especificamente um time ágil, porque quando a gente fala de times tradicionais, você tinha segregação, né, de papéis. Então tinha lá uma pessoa que só testava, uma pessoa que só criava casos de teste, uma pessoa que só automatizava. Mas no ágil, quando você está exposto a trabalhar num time multifuncional, né, e que você tem a oportunidade de trabalhar no início, não adianta nada você chegar lá e falar, porque eu testo, eu consigo atuar aqui dentro. Não, eu também preciso buscar mais conhecimento. Eu também preciso conversar com o meu time e entender qual que é o lado, o que eles fazem, para que eu possa também entender que para escrever um teste de unidade, eu preciso ter baixo acoplamento. E o que é baixo acoplamento? Eu preciso entender isso também, entendem? Então vai mais do que geralmente as pessoas se resumem a o que você faz? Eu sou um testador manual. Pô, como assim ser um testador manual? Você é uma pessoa que testa aplicações, entendeu? Você vai usar ferramentas para suportar o seu dia a dia, você vai entender o seu time, você vai entender o software que você constrói, a stack, e isso vai te ajudar a você ter mais insights quanto à qualidade e vai fazer com que você ajude seu time a conseguir entregar produtos melhores, né? Então tem essa perspectiva de não é simplesmente fazer uma certificação que você vai conseguir chegar lá, entendeu? Você tem que se aprofundar no que o seu time faz. Eu acho que essa é algo muito importante de dizer também. Acho que a única coisa que eu gostaria de complementar é que também existe um papel de facilitador para todas as dores e qualidade que o time possa ter, né? Então, tendo todo esse contexto, como o Júlio falou, de coisas que você aprendeu e tudo mais, é muito fácil um time cair naquela de agora eu tenho que testar uma integração com API, mas testar isso na mão é muito dolorido. Beleza, então vamos fazer testes de APIs e integrações, vamos fazer coisas assim. O papel do QA nessas situações é trazer os meios para conseguir aumentar a qualidade do produto final, que, como eu já falei, vai refletir em melhoras, um produto melhor para o cliente final. E acho que eu gosto muito também do que a Samantha falou sobre dar segurança para o time de desenvolvimento, porque é muito comum a gente querer refatorar um sistema inteiro, parte dele e tudo mais, e fazer isso sem teste é muito complicado, assim, se não demorado, né?
Porque se você não tem uma bateria de teste automatizado, por exemplo, muito provavelmente você vai gastar muito tempo retestando uma coisa que já funcionava de forma manual. Isso a gente sabe que consome um tempo gigantesco, principalmente se for uma aplicação muito grande. Legal, né? Esse é outro ponto também, né? Que a gente pode, se a gente quiser também, a gente pode aprofundar aqui, mas acho que independente até de você fazer os testes automatizados, acho que qualquer tipo de teste em aplicações que antes não tinham nenhuma cultura, né, de teste, nem manual, é super complexo, né? Acho que o que o Júlio falou até, inclusive, nesse cenário, o teste talvez até ajude a fazer refactors mais precisos, assim, né? Isolando partes do sistema. Eu já ouvi muita gente falando, e aí algumas pessoas que eu conheço que trabalham, né, na área de QA, sobre fazer testes em casos complexos desses, assim, onde não há teste nem automatizado e a maioria é manual, né? O que vocês recomendam, assim, aí já entrando um pouco nessa pergunta, assim, né, pra casos complexos desse tipo que não existem testes unitários, não existem testes mais de aceitação, assim, no código, e aí alguém é contratado para entrar no time e falar, seu trabalho aqui é fazer testes, né? Como é que seria a abordagem, assim, de quem tá, talvez para quem tá enfrentando esse desafio agora? Chorar. Pode ser uma opção também, chorar em posição fetal no canto da sala, pode ser uma opção. Posição fetal, né? Olha, eu já passei por desafios assim e o que eu tento fazer é entender primeiro o contexto do projeto que eu tô, entender quais são os valores que são esperados serem entregues com o teste e aí, a partir daí, entender qual é a maior dor do time, assim. É muito comum, por exemplo, um time perder muito tempo com um teste regressivo manual. E aí, de repente, você meio contrário a pirâmide de teste que a gente costuma falar, mas talvez você sair criando um teste end-to-end para pelo menos diminuir a dor do regressivo manual é uma saída, depende do contexto do time que você tá. Por exemplo, muita gente não faz teste unitário, muitos devs não fazem teste unitário. E às vezes eu escuto muito, não sei fazer teste unitário. Cara, toda vez que você, desenvolvedor, pega uma task para fazer, você provavelmente fica brincando num terminal da vida com a lógica para ver se tá funcionando aquele código que você pensou fazer ou não. Porque você já tá fazendo teste. A diferença é que você vai escrever um outro código para fazer esses testes que você faz brincando. Então, você já tá fazendo teste, você só não sabe disso. Até essas pequenas noções que são pequenas coisas, às vezes, que vão, como eu falei anteriormente, trazer valor no médio e longo prazo. Legal isso que você falou, Paulo, tipo, do famoso RDD, né? Repo Driven Developer. Eu uso muito essa técnica para iniciar. Então, abro um console, começo a prototipar ali o que eu vou fazer antes de começar a escrever meus testes e escrever código. E aí, só depois que eu tenho essa primeira ideia, essa primeira prototipação é que eu parto mesmo para começar a escrever código, assim. Geralmente, primeiro um código de teste, mas não necessariamente, depende muito do contexto, mas é bem legal essa abordagem, acho que muita gente acaba usando isso sem nem saber direito que ela tá fazendo isso, né, tá seguindo dessa forma. Eu concordo bastante com o Paulo de que a primeira coisa que a gente tem que fazer é primeiro priorizar, né? Assim, entender qual vai ser o critério de priorização que a gente vai usar, porque não adianta chegar num sistema que não tem nenhum teste unitário e que é um código altamente acoplado e falar, vamos fazer teste unitário. O time vai se frustrar, vai desistir, vai levar muito tempo para conseguir ter, né, algum retorno palpável. Então eu sempre costumo priorizar, entender assim, o que é mais crítico hoje? O nosso cliente em produção tem muito problema na funcionalidade tal. A gente sempre que sobe quebra alguma coisa. Então, beleza, vamos descer, fazer o contrário, né? Vamos fazer um teste de regressão para garantir que toda vez que a gente fizer um deploy não quebrou. E depois vamos entender essa funcionalidade, como ela tá. É alguma coisa, por exemplo, que a gente pensa em extrair para um serviço separado? É uma coisa que vale a pena a gente investir o tempo e refatorar e cobrir com teste unitário aqui mesmo? Então, fazer, né, essa análise eu acho que é bem importante justamente para não se frustrar, porque assim, vai ser difícil, não tem milagre, não adianta dizer que em um mês o sistema vai estar todo coberto por testes. Então, eu acho que é bem importante tomar essa decisão, né, de cobrir o que é mais crítico, entender quais são as funcionalidades principais, até para garantir que pelo menos essas não quebrem em produção. Se aquela outra ali quebrar é menos crítico, a gente sobe um bug fix ou não tem tanto problema. Então, fazer isso primeiro e depois entender, né, como você vai abordar o que é mais difícil.
Que nesse caso, por exemplo, seria conseguir aumentar ali, por exemplo, o coverage numa camada mais baixa, que é o unitário em integração. Tem ainda decisões que você precisa tomar até antes de você pensar em automatizar algo, né? Por exemplo, nesse caso que a Samantha falou do código acoplado, o time pode se frustrar, né? Como ela disse, porque tem muita manutenção a fazer, mas pode ser que a empresa, né, a gestão não esteja, vamos dizer assim, comprada o suficiente para falar, não, vai lá galera, tem um código acoplado, vai lá então e faça com que ele fique bom agora, desacople tudo por um motivo que você vai criar testes de unidade agora, entendeu? Então é difícil você até encontrar uma empresa que esteja com esse nível, comprada tanto assim com a qualidade que fale, não, beleza galera, pode ir lá, agora sim você vai se divertir. Pelo menos nos times que eu trabalhei, o que a gente queria na real não era nem produzir produzir lá novas features, era na verdade cuidar da saúde da arquitetura, entendeu? Mas onde você já viu algum time que conseguiu realmente ir lá e dar o trato na arquitetura que gostaria, né? Fazer com que aquele legado lá virasse o céu. É muito difícil, né? Outra ainda toda vez que você cria um script de teste automatizado, você não cria ele simplesmente porque você quer falar pro seu amigo que você criou teste automatizado, né? E nem falar que você usou a ferramenta mais topzera do momento, né? Não é esse o objetivo. O objetivo é você ganhar confiança na hora de dar manutenção no código, né? Basicamente é isso que você quer. E para isso, o que você faz? Você pega o teste e joga ele lá na pipeline para que toda vez que você der manutenção ele quebre. Mas beleza, criou o teste, demorou lá, sei lá, algumas horas para criar, agora ele tá na pipeline, toda vez que alguém mudou alguma coisa ele vai quebrar. Quando quebrou, quem conserta? Entendeu? Porque se você tem um QA lá dentro e esse QA é o responsável por consertar sozinho e você tem 5 devs no time e esses 5 devs estão dando manutenção e quebrou 20 testes, já acabou ali o planejamento que esse QA tinha. Então, o que eu costumo dizer é que uma vez que você criou automação de testes pro seu projeto, é um ativo do time. Quebrou, quem vai corrigir? É quem tiver lá. Quem fez a manutenção, que quebrou o código, é que vai dar manutenção. Quantas pessoas estão preparadas para isso? Quantos times realmente entenderam que não é simplesmente escolher a ferramenta e escolher alguém que sabe automatizar? Tem também esse ponto de quem vai dar manutenção, que é o que mais vai tomar seu tempo, entendeu? Então isso também faz parte aí da decisão. Eu acho que é legal isso que você falou, porque geralmente essa decisão é uma decisão top-down, e aí o time não tem essa visão, e o time se sente mal, tipo, ele sente que isso é uma barreira pro desenvolvimento dele, assim, já vi vários casos em que o time ainda não estava preparado para uma mudança cultural, a empresa forçava a mudança cultural, e aí criava essa disputa entre, tipo, o cara de qualidade ou o cara de DevOps com o resto do time que, puta, por que esse cara fica enchendo o saco aqui no trabalho que eu tô fazendo? Tô tentando fazer aqui, resolver as coisas e o cara não deixa, fica travando o sistema o meu deploy aqui. E aí, só mais um adendo no que você falou que o ideal é a gente não fazer a automatização pra testar a ferramentinha da moda. Esse é o ideal, mas tem muito caso de gente que resolve testar a ferramentinha da moda e aí às vezes o teste acaba virando, não só o teste nesse caso que a gente tá falando, né, mas o teste acaba virando, sei lá, um problema maior do que ele deveria. Já passei por um caso desse em que se resolveu usar uma ferramenta super alfa ou beta e aí, cara, era muito difícil dar manutenção na ferramenta. Não é que quebrava pelo desenvolvimento, quebrava porque a ferramenta não estava madura ainda, e aí era um problema assim também. Acho que isso que vocês falaram é muito legal, esse lance de propósito, entender por que você tá fazendo algumas coisas, né? Eu vejo isso muito acontecendo nos times, assim, de maneira geral. Então, só pra soltar o rage do episódio aí, que não podia faltar, se você olha pra sua arquitetura de sistema, será que você precisa usar um GraphQL na meia dúzia de microserviços que você tem? Não sei, talvez não precise, entendeu? A galera usa? A galera usa. Vou citar o meu caso atual aqui, cara. 50 serviços, 3 desenvolvedores. Tá foda.
Imagina que quando a gente coloca, né, toda a responsabilidade em uma pessoa, né, poder fazer essa a cobertura de testes, né? Então, olha só como é caótico e como é importante aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né, de como disseminar uma cultura de testes mais do que só ter, né, uma pessoa focada 100% em fazer essa cobertura acontecer, né? Então, fica aí a reflexão pra galera aí que trabalha nesse tipo de contexto, né? Paulo ia falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa, Paulo. Não, é só que se a gente pegar aquele cenário que a gente tava falando anteriormente, do QA ser o responsável por fazer todos os testes e tudo mais, e adicionar isso que o Júlio falou, que é esse QA que é tester manual, ele foi lá e criou um script de automatização para facilitar a vida dele. No fim, se o time não apoiar, acabou virando mais uma coisa que ele vai ficar responsável pro time, assim. Então, se a gente pegar aquele cenário que já era ruim e adicionar isso, a gente acaba piorando. E é muito comum empresas que têm o QA como tester pedirem para ele fazer a automatização. Então você cria o pior dos cenários, que é ele não só tem que garantir a qualidade do sistema que ele está trabalhando, do projeto que ele está trabalhando, mas ele também tem que dar manutenção na bateria de testes que ele criou, que a empresa acha que aquilo tem valor. Então você mais criou um problema e adicionou uma carga a mais em alguém que já, teoricamente, já está sobrecarregado, porque eu passei por situações de terem 11 desenvolvedores e eu ser o único que é do time, não tem como não virar gargalo. Se você adicionar teste automatizado, piorou, assim, e aí entra muito no que o Júlio falou, que, tipo, tem que ser um ativo do time. Não dá pra ser uma pessoa responsável por aquilo. Excelente ponto, cara. Acho que é isso, assim, acho que ficou bem nítido aqui pra quem tá ouvindo a gente, né, que, olha só, não é só aquela pessoa ali que tá no papel de QA ou outro nome que seja no teu time que é responsável por isso, né, então, eu já participei de time que teve treta de as pessoas não se falarem mais, assim, né, tipo, pô, você bloqueou meu deploy, eu falei, cara, não tô bloqueando, não tô fazendo o meu trabalho aqui, aí fica essa coisinha meio, aí, cara, foi evoluindo, virou um conflito que não se resolveu. As pessoas saíram da empresa, assim, sem resolver essa treta. É absurdo, né? Que acaba virando algo muito maior do que devia ser, né? Tem uma frase que a gente precisa ficar repetindo pros times de desenvolvimento, que tem que sempre virar e falar assim, assume seus BO aí, parça. Exatamente, cara, exatamente. Excelente frase, devia ser, né? Sabe aqueles documentos de visão e propósito do time, devia estar lá, essa assim, assuma seus BOs, parça. Exatamente. Filosófico. Filosófico. Escrito na parede, né? Escrito na parede. Exato. Eu ia fazer a troca aqui de tópico só pra gente encerrar aqui nosso episódio, que olha, nem parece, mas a gente já tá quase no finalzinho aqui, a conversa rendeu tanto que daria pra gente ficar um tempão aqui falando de outras coisas, né? Mas acho que pra quem tá ouvindo a gente, talvez era legal a gente dar uma perspectiva de mercado pra galera, né? Porque a gente falou muito sobre como é o papel, como essas pessoas podem atuar, né? E principalmente às vezes quem tá operando no modo antigo, né, que a gente falou no começo, né, de sendo aquela pessoa ainda exclusivamente responsável pelos testes, às vezes de um time, até mesmo da empresa, né, cara, às vezes tem esse cenário, assim, né, então, pra quem tá ouvindo a gente, como é que tá o mercado, assim, né, só pra galera também se localizar e talvez quem até se interessou, né, falou, pô, não tinha essa visão de como que era o trabalho e tal, talvez eu me interesse, então, aproveitar que vocês são super especializados e experientes nessa área, pra dar essas dicas pra galera, né, de como que tá o cenário atual. Acho que sim, o mercado de QA tá bem aquecido, acho que nos últimos 2 anos rolou um boom, e não só no Brasil, mas fora também, assim, tem muita gente mesmo que foi para Portugal, foi para o Canadá, foi para Holanda, Alemanha, vários outros lugares. Uma coisa que eu sempre comento eu acho que o profissional de QA formado no Brasil é muito bem formado, sim, eu que já tive a oportunidade de trabalhar em empresa fora e, né, contratar serviços de outros lugares, e até pela experiência dos amigos que foram daqui, né, para outros países, hoje a formação do QA brasileiro, ela é tudo isso que a gente falou, sabe? É um profissional que consegue ter conhecimento de todas essas áreas e ele é muito bem visto, né? Em outros lugares como a Europa, por exemplo, onde você ainda vê bastante essa divisão também que a gente falou, né? Do manual, da automação e tal. Então, e eu acho que esse profissional é muito bem formado hoje porque a gente tem uma comunidade bem forte, assim, no Brasil. Vários estados têm os seus próprios grupos, né?
né, que fazem os eventos, que compartilham conteúdo. É uma comunidade que é bem... que compartilha bastante, né, tem essa característica. Eu acho que isso ajudou bastante na formação dos profissionais. Então, assim, tanto aqui quanto lá fora tem bastante vaga. Mesmo nesse período que a gente está passando, toda semana sempre aparece vaga no LinkedIn, em outros lugares o pessoal divulga. E uma outra coisa legal também é que, assim, mesmo as empresas que sempre tiveram um posicionamento de não ter o QA, seja por tudo isso que a gente falou, né, porque acredita que o time tem que ser responsável e etc. Mesmo essas empresas eu tenho visto um posicionamento de começar a ter abertura para esse papel, muito nisso também que a gente comentou, né, de ter alguém que possa olhar para esse assunto e ajudar os times da empresa a entregarem com mais qualidade, né, não necessariamente ter alguém que vai ficar testando, mas esse perfil que a gente já falou aqui, né, bem extensivamente. Então, que o mercado já tá bem aquecido para esse papel. Eu concordo que o mercado tá super aquecido mesmo. Eu sempre faço pesquisas de vagas para tentar ajudar a trazer um pouco mais tentar guiar um pouco mais os conteúdos que eu divulgo nas minhas redes sociais, né, sobre testes. E recentemente eu fiz uma pesquisa, né, junto com o meu time aqui, e a gente investigou 150 vagas para testes, para tentar entender qual que eram as variações ali, sabe, da forma com que as empresas buscam pessoas que testam aplicações, né? Então, por exemplo, nessa pesquisa, a gente olhou, por exemplo, para as vagas que requerem conhecimento em metodologias ágeis. Então, hoje em dia, né, segundo essas 150 vagas que a gente analisou, 58% das vagas pedem já que profissionais sênior em testes tenham experiência em metodologias ágeis. Então, 58%. Quando a gente fala de conhecimentos em automação de testes, esse número é muito elevado. Então, tem ali, para plenos e seniors, começa em 84%. Ou seja, 84% das vagas para profissionais plenos e seniors exigem que eles conheçam sobre automação de testes. Isso ajuda já as pessoas que testam aplicações a entender que, hoje em dia, por mais que a empresa nem seja tão madura o suficiente para começar a automatizar testes, mas ainda assim ela exige que você tenha conhecimentos em codificação em pelo menos um framework de automação de testes para que você possa seguir. Em testes não funcionais, que é algo também que a Sami falou bastante, testes de performance, testes de usabilidade, testes de acessibilidade, testes de manutenibilidade, por exemplo, medir a manutenibilidade, você tem ali em torno de 28% das vagas para sênior que pedem que você tenha conhecimentos, por exemplo, em testes de performance. Então, hoje ainda, o mercado ele traz um valor muito baixo, uma quantidade muito baixa de vagas que exigem isso de alguém que testa aplicações. Outro número bem bacana, assim, que a gente encontrou nessa pesquisa foi que, hoje em dia, em testes de software, certificações é algo que é muito, muito comum, né? Muito utilizado, na verdade, assim, muito concorrido pelas pessoas que testam aplicações. Só que das 150 vagas que a gente investigou, somente 10% dessas vagas pediam explicitamente que a pessoa tivesse uma certificação em testes. Então é um número bem pequeno. E um último número assim que eu acho que também trouxe ali algo muito interessante pra gente foi que 94% das empresas que pedem que o testador, né, a pessoa que testa aplicações, conheça ágil, também pede que essa pessoa conheça sobre automação de testes, o que mostra que para esses times ágeis, a pessoa que testa aplicações já entra tendo que ter aquela noção clara de o que é automação de testes, independente de quais sejam as camadas, né? Muito bom. Legal esses dados, Júlio. Depois, se puder compartilhar aí com a gente mais informações pra gente rechear lá o post do episódio, eu acho que é bem legal ter essas informações, né? Realmente fiquei um pouco surpreso até do lance dos 84% das vagas, né, pedirem algum tipo de teste automatizado. Realmente, acho que acho que das vagas que eu vi, todas praticamente exigiam algum framework de teste, assim, né? Difícil você ver alguma que não tenha isso, né? Realmente. Esses números, eles foram divulgados num vídeo que eu coloquei no meu canal do YouTube. Ah, legal. Recentemente, falando sobre todos os resultados dessa pesquisa. Ficou bem, bem bacana. Boa, depois você manda o link aí pra gente adicionar lá no post do episódio. Muito bom. Eu queria fazer um adendo do que a Samantha falou sobre a qualidade dos profissionais de QA brasileiro
perto do cenário internacional, assim, né? Principalmente a Europa. Eu queria só adicionar que acho que é um pouco mais, assim, acho que é todo o ciclo de desenvolvimento de produto. Acho que tanto designers quanto desenvolvedores, QA, Agile, todos esses profissionais, assim, a gente costuma ter uma síndrome de vira-lata muito grande, assim, de achar que tudo que é de fora é melhor, mas eu tô num cenário que eu tô trabalhando numa empresa internacional, assim, na Alemanha, e cara, tipo, eu já trabalhei em muitas empresas no Brasil que tinha uma maturidade de desenvolvimento de software muito maior do que a galera tem lá, assim. E aí, ouvindo a galera comentar, assim, eu vejo que isso é um cenário, não é um cenário específico da empresa que eu tô trabalhando, é um cenário meio geral, assim, todo mundo tá um pouco acostumado com esse cenário. Então, eu acho que, assim, todos nós profissionais que trabalhamos com desenvolvimento de produto no Brasil, acho que a gente precisa deixar um pouco de lado essa síndrome de vira-lata e olhar e encarar que, tipo, tem muito lugar pra gente dar o nosso melhor, assim. Bem bacana isso. Muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso. Deu pra galera ter uma noção legal aí, né, de quem tá procurando vagas, pra poder se atualizar, né, também, né, porque às vezes tem muito disso, né, de saber o que precisa estudar, né, no que as vagas recentes estão pedindo, né, então bem legal que esse overview que a gente deu. E agora, pra gente encerrar aqui, eu queria deixar um espaço pra vocês divulgarem trabalhos pessoais, projetos que vocês estão tocando, ou qualquer tipo de coisa. Fiquem à vontade, qualquer iniciativa. É o momento jabá nosso aqui, que vocês podem falar um pouquinho sobre qualquer coisa de vocês aí. Fiquem à vontade. Não, eu queria deixar só... Eu tenho um site que é samantacecilia.com, então quem quiser, enfim, ver minhas palestras, conteúdo, tem todas as informações lá no site. Tem os meus contatos também, se o pessoal quiser trocar mais ideia, só me mandar uma mensagem. Em qualquer rede social também me encontra por Samantha Cecilia. E tem também o Agile Testers, que começou como um fórum, né? Agora em 2020 a gente está fazendo 7 anos e a gente deu uma reformulada até essa semana. Ontem a gente lançou o site novo. E a gente tem diferentes formatos de conteúdo também. Então tem o Cansei, que é o nosso podcast. A gente tem o canal no YouTube, que também tem uma série de iniciativas. O próprio fórum também, onde o pessoal pode mandar dúvidas e tem uma galera que está sempre lá respondendo, ajudando. Então é só procurar por samantacecilia.com e agiletesters.com.br. Legal. Eu vou deixar o meu About Me, que é o about.me/Julio de Limas, com S no final. Lá vocês conseguem ter acesso a todas as minhas redes sociais. Hoje em dia, todas as minhas redes sociais, elas são redes sociais profissionais, na verdade. Eu só uso elas para divulgar conteúdo sobre testes e qualidade de software. E cada uma tem o seu propósito, né? No YouTube eu faço vídeos de 10 a 30 minutos, para ensinar técnicas, ferramentas, fundamentos, conceitos, dicas sobre teste de software. No Spotify, né, eu tenho o meu podcast, que é o podcast do Júlio, super criativo, né? Onde eu entrevisto profissionais de teste também e de profissionais, na verdade, profissionais de engenharia de software que querem falar um pouco mais sobre a sua perspectiva de testes ali dentro. Também tem o Telegram, onde eu compartilho dicas quase que diariamente, são áudios de 10 a 15 minutos falando sobre dicas atualizadas sobre teste de software. Tem o Instagram, que é onde as pessoas entram para fazer suas perguntas e eu respondo elas lá nos meus stories, né? Então, todos esses canais aí são os canais onde vocês podem me encontrar e é isso. Muito bom, ótimo. Eu tô descobrindo aqui que vocês já são podcasters aqui, olha só. Então tá todo mundo em casa, né? Muito bom, muito bom. Fica à vontade, Paulo, se quiser divulgar alguma iniciativa também, manda ver. Eu tô até aqui um pouco tímido aqui, porque, enfim, eu nunca toquei... Na verdade, primeira vez que eu tô participando de um podcast de tecnologia aqui, eu sou mais na minha, vamos dizer assim. Vou fazer um merchan aqui, venham trabalhar na Livap, tem vagas, trabalhem comigo. Aí eu gostei. Agora representou. Olha aí sim. Pô, agora 2 pessoas aqui, cara, da Livap já aqui. Isso aí já tem um complô aqui, né? E eu vou falar que eu tô comendo também muito produto da Livap. Patrocina a gente aí, Livap, que tá muito gostoso. Enfim. Muito legal. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Realmente foi muito legal o episódio. Deu pra gente
se inteirar mais sobre o assunto. Confesso que também abriu um pouco a minha mente, assim, sobre as possibilidades, né, de quem tá trabalhando com testes e para entender também, né, como que tá a nova realidade aí, né, de quem trabalha com essa área. Muito bom ouvir vocês. Estejam sempre convidados e convidadas a participar aqui do episódio. Fiquem à vontade para sugerir temas, porque a gente tem essa árdua tarefa de, né, encontrar temas, e se vocês tiverem qualquer um para discutir, puxar a conversa, casa sempre aberta para vocês, as portas abertas aqui para vocês. Mais uma vez, obrigado, e eu acho que é isso. Um tchau para vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu. Valeu. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.